Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé, ilumine a sua história com a força da palavra que nos santifica, a palavra que vem até nós para dar-nos a direção da vida eterna. O evangelho de hoje é João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, ele encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele então respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa produzir frutos na minha vida e na sua vida. Nesse dia em que a igreja nos dá a grata satisfação de celebrar a memória da consagração da igreja de São João de Latrão, a Catedral de Roma, onde o Papa, aquele que é o sucessor dos apóstolos de Pedro, especificamente, é bispo dali e ele também tem a jurisdição no mundo inteiro. Veja que coisa bonita é podermos celebrar esse dia de hoje, sendo um dia tão especial, a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Que Deus nos dê sempre a sabedoria de ver na igreja o corpo de Cristo. Quando este evangelho de hoje nos apresenta que Jesus expulsou do templo aqueles que vendiam animais, e veja que esse era um serviço prestado aos pobres, aqueles que vinham de longe. Porém, qual é o problema? É que as pessoas transformaram aquele templo em lugar de comércio, lugar de lucro. Infelizmente, ainda hoje temos muito disso. Talvez não na venda de animais, mas na venda de ideologias transvestidas de evangelho. Que Deus nos livre de todo tipo de ideologia que nos rouba a verdade, que nos rouba o evangelho. E Jesus, quando diz que destrua esse templo e em 3 dias eu o reerguerei, e o próprio evangelista faz questão de dizer, ele estava se referindo ao seu corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É claro que ali Jesus está falando imediatamente, literalmente, da sua morte e ressurreição. Mas historicamente esse corpo de Cristo é a igreja. Todo batizado faz parte do corpo de Cristo, inclusive você. Você é membro do corpo místico de Cristo. Daí a importância de seguir aquilo que a cabeça nos anuncia. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.